É um prazer estar novamente com vocês. Agradecemos pela companhia e dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós vamos falar de alguns temas que têm a ver com o nosso encontro de imersão. Nós vamos usar o filme Sinta a Minha Voz como motivador para a nossa conversa. É isso, Silvana? É isso, Joana. Ok. Então, nós vamos trabalhar principalmente, vamos olhar para a questão da culpa, para a questão do pertencimento, o que que significa a descoberta da própria voz, do seu próprio espaço e como isso é visto sistemicamente. É um assunto motivador, intrigante, curioso e muito agradável de se conversar, né, Silvana? E que faz toda a diferença na nossa vida a partir do momento que nós começamos a olhar nesse sentido e a compreender como essa questão sistêmica influencia na nossa vida. A gente ouve falar que quando nós chegamos nessa existência, a gente já chega com uma mala junto, né? E essa mala é uma mala de bênçãos e é uma mala de contas também, né? E que depende da opção que fazemos, da compreensão que temos, e essa compreensão vem do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Para que a gente possa entrar nesse pagamento de contas ou nessa quebra de padrão, aonde realmente está a possibilidade do nosso crescimento e da melhor contribuição para o nosso sistema, para uma sociedade, para o mundo, né? Tem a ver com o cumprimento dos nossos propósitos, ok? Então, nós vamos começar, né, Silvana? Qual o filme que nós vamos falar? Nós vamos dar menção à nossa voz, né? E o filme ele retrata o sistema de uma família que é uma família de pessoas que não têm, né? Que são mudos, né? Eles não falam, mas não é essa o ênfase que a gente quer dar nesse momento, mas sim a posição que ocupa a filha em traduzir tudo que aquela família passa. Então, ela é o porta-voz de, de toda a família. E ela se coloca nessa posição de porta-voz por um bom tempo. Depois, ela começa a entender que ela pode usar a voz dela para ela mesma. Perfeito. Vejam bem, não temos a pretensão de interpretar o filme. Nós vamos estar trocando com vocês qual foi a nossa percepção ao assistir esse filme dentro desses conceitos sistêmicos que nós trabalhamos, né, Uhum. Silvana? Então, Silvana, eu gostaria de começar por uma cena que está lá no meio do filme, tá? E aí a gente vai desenrolando essas cenas, vamos olhando conforme o que vier para a gente estar observando. A cena que mais me chamou a atenção e que a princípio eu diria que mais choca é aquela cena que a mãe encontra-se lá no estábulo, né? Caída porque tinha bebido, né? E chega a filha, chega o pai e acordam ela e ela começa a falar, né, que quando ela percebeu que a filha sabia falar, conseguia falar, né, ela ficou muito desesperada. E o pai traz a seguinte fala: não se preocupe, ela terá a voz externa, mas será muda por dentro. Se lembra quando teve essa cena aí? Foi uma coisa que eu disse, meu Deus, deixa eu processar isso para ver o que quer dizer, né? O que a mãe estava dizendo e o que o pai estava dizendo e o que a cena traz para estarmos refletindo, né? Primeiro me veio a lembrança, Silvana, uma comparação com a história do patinho feio. É, Verdade. A é, história do patinho feio. é, É aquela criatura que chega no ninho, onde tem todo um sistema, tem todo um funcionamento e não faz parte. A princípio parece que não faz parte, né?
E aí entra a mãe com a questão da culpa, né? Como é que eu pude gerar uma criatura que é tão diferente do nosso sistema, né? E ela quer se responsabilizar por isso, né? E o pai, numa intenção de incluí-la, pelo menos é isso que eu vi uma possibilidade, sempre acreditando nesse amor familiar, nesse amor dos pais, né? Ele diz: não tem problema, ela não vai ser excluída, porque apesar dela ter a voz externa, ela vai ser muda por dentro, né? E a partir dessa colocação, a gente fica pensando: como é que é ser mudo por dentro, né? Quando nós encontramos pessoas com essa dificuldade de ouvir e de falar, nos choca, nos chama atenção, né? E remetemos a ela um carinho, um sentimento diferente, e vamos chamar aqui quase de piedade, de que como se elas estivessem perdendo alguma parte do mundo. Mas o que nós percebemos nesse filme é que a realidade não é essa, porque não se trata de uma família surda-muda, se trata desses valores, se trata dessas potencialidades que nós calamos em nós, né? Se trata dessa voz que é perdida, porque nós passamos, a partir do momento que vamos desenvolvendo e crescendo, tendo a voz, assumindo a voz do exterior, assumindo a voz do sistema, né? E ao assumir a voz do sistema, cada vez mais nos distanciamos da nossa voz. E aí o que passa, que começa a acontecer? Esse desequilíbrio, Uhum. né? E quando você fala da voz do sistema, não só a voz do sistema familiar, mas também a voz da profissional, a voz do núcleo que você vive, né? Então você começa a assumir a voz daquele lugar, daquela cultura e acaba esquecendo da sua voz, do seu jeito, né, de pensar, de analisar, de ver. Então a sua voz acaba ficando de lado. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? E observar. Dentro do que você está falando, Silvana, tem uma coisa que é muito clara a hora que nós olhamos, né? É, quando o indivíduo assume o papel de pai, de mãe, né? Ele passa a falar, a demonstrar, a trazer essa voz. Quando ele assume o papel numa empresa, o papel profissional, geralmente ele passa a ser a voz da empresa, né? É a voz da empresa, a voz do trabalho, a voz do profissional. E por isso a gente vê muitos desajustes, muitos desequilíbrios, quando a pessoa perde aquele espaço, né? Quando um casamento se desfaz, quando um trabalho é interrompido, a pessoa fica realmente sem ter o que falar, sem ter o que se expressar. Por quê? Porque inconscientemente ele vai buscando no sistema uma maneira de falar a linguagem que ele pertence, né? Que ele Sim. percebe que pertence. E a hora que esse sistema é interrompido, é rompido, ele fica realmente sem espaço e sem voz, né? Construir um espaço onde você possa se sentir representante de você mesmo é a questão que nós temos que trazer, que nós temos que começar a pensar. Você está falando, eu estou aqui, está passando um filme, né? Na nossa cabeça também, que a gente percebe assim, que principalmente a mulher, ela incorpora uma voz masculina dentro de uma empresa. Uma posição que é culturalmente que a mulher precisa produzir de um jeito masculino, como todos produzem. Mas a mulher ela pode usar a sua voz, o seu feminino,
para estar presente e o resultado também vai ser muito bom. Porque só quando você ocupa o seu espaço de verdade, né? Nós vemos lá naquela cena onde, apesar do conflito, do desconforto, né? Ela descobre a voz, a habilidade, o gosto pelo canto. Você vê o quanto causa transtorno na família, né? E daí a primeira impressão que vem é assim: parece que se ela saísse daquela família, ficaria um espaço vazio. E isso me fez pensar muito, Silvana, como essa dinâmica que acontece nos relacionamentos, essa dinâmica que acontece no trabalho, que muitas vezes as pessoas, isso já aconteceu comigo, ficamos muito tempo em um lugar e não saímos por medo que esse vazio que a gente deixa não seja visto, não seja sentido. E nós temos que entender que isso pode acontecer sim, né? De repente, um espaço que você deixa, ele não vai ser sentido como vazio, mas ele vai ser o propulsor da emergência de muitas outras coisas, né? Lembrei agora da cena, aquela hora que ele está dando entrevista e que a filha estava fazendo a tradução, mas ela está distraída porque ela está preocupada, né, com seguir o caminho dela. E aí o pai fala para ela, não, você não precisa ficar aqui, né? E ela diz, mas e aí, como é que vocês vão fazer, né? Uhum. E ele, num gesto muito rápido, inclui o outro filho, que também se sentia excluído, né? Porque, na verdade, ela tendo a voz, ela acabava, não sei se a palavra é essa, mas sufocando o irmão, né? Porque o irmão também se sentia muito confortável que tinha alguém que transmitia a sua voz. Tanto que ele vem em um momento e reclama: olha, vocês não me verem, né? Vocês Uhum. não me escutam, É. né? E aí o pai diz: não, você não precisa ficar aqui, e se sugere que o menino comece a escrever e a traduzir, né? E ali a gente percebe que vem uma força muito grande e que não é essa força de moralidade, é uma força do que existe internamente, Uhum. né? Aquela Sim. força que eles tinham um interior muito mais estruturado do que o exterior através da oralidade, né? E é importante diferenciar que o que as palavras podem mentir, né? Mas o corpo não mente. Se você tem essa estrutura, ela vai aparecer. Se você tem esse recurso, ela vai aparecer, né? Uma outra coisa que me parece também com isso, aquela hora que eles estão lá na feira e que o prefeito chega com a proposta que vai fazer um programa especial para eles, né, Uhum. que são Sim. especiais. E ele se irrita profundamente, dizendo: peraí, eu não preciso disso, eu tenho a minha dignidade, né? Eu trabalho, eu tenho resultados e eu tenho visão. Então, a partir de agora, eu vou me candidatar a É. prefeito. É. Ah, como a gente sente que esse potencial fica oprimido, reprimido dentro das pessoas. E às vezes, algum momento que nós, em função da nossa cultura, em função da nossa dependência, entendemos como sendo uma falta de privilégio, né? E que precisa ser atendido pelo outro, na verdade, é um recurso que nós temos que, ao sentir essa falta, nós podemos despertar aquelas potencialidades que sempre existiram ali, que estavam adormecidas, que estavam amortecidas, né? Sim. Nós percebemos lá que a filha tinha uma vontade que estava oculta, que estava escondida, estava reprimida. A hora que a professora incentiva ela, dizendo: não, eu conheço, você pode duvidar de muitas coisas, mas de mim, do que eu estou te falando, não. Você tem a sua voz e a sua voz é especial. Quando nós olhamos essa cena sistemicamente, nós percebemos o peso que a lealdade a um sistema traz, Sim. né? Porque isso significava ela romper com os delas, com os seus, né? E nós vemos muitas vezes nas histórias familiares, e principalmente histórias de padrão, de padrões que se repetem, que é exatamente isso que acontece.
Na vida profissional, às vezes nós vemos as pessoas que têm um potencial para empreender e para terem resultado, que elas têm sucesso, de repente elas caem. Dali um pouco elas têm sucesso de novo, de repente elas caem, né? O que que isso significa? Normalmente, se nós olharmos para um padrão sistêmico, é um padrão sistêmico, aonde o indivíduo desenvolve uma lealdade. Se a minha família não pôde ter sucesso, Consequentemente, eu também não posso ter sucesso, por quê? né? Então fica preso, né? Preso a esse padrão da família, mesmo tendo todo um suporte, toda uma força, toda uma assim, uma possibilidade dessa pessoa avançar, de ir adiante, ela continua presa, ela continua segurando aquilo para ficar no mesmo sistema da família, né? É como se ela estivesse traindo a família e ir além. Exatamente. Porque romper esse padrão tem o risco de pertencer menos. Isso. É muito comum a gente ouvir, em tom de brincadeira, que não é nenhuma brincadeira, né? Olha, fulano ficou rico e não olhou mais para os pobres, né? Não, fulano conseguiu alguma coisa e se afastou da família. E, na verdade, essa exclusão não é feita pelo fulano que está indo à luta. A exclusão é feita pelo sistema. E Uhum. como esse sistema tem uma força tão grande, a pessoa às vezes não consegue sustentar. E aí ela fica tendo altos e baixos profissionais, existenciais, né? Em função de se eu for diferente, eu deixo de pertencer, né? É uma fidelidade que existe, né? É uma fidelidade e por amor mesmo à família, ao todo o sistema que ela está inclusa, né? Uhum. E sistemicamente, essa, essa opção de fazer diferente é a opção de cura, né, Silvana? Sim, porque quando ela vai e procura e absorve tudo aquilo que ela tem sistemicamente, né, da sua família, e ela vai além daquilo que ela né, consegue, além do que a família conseguiu também, ela está mostrando que tudo aquilo que ela recebeu da família, ela está fazendo um bom uso daquilo, né? Ela está levando adiante aquilo que ela absorveu da família. Honrar um sistema, honrar as raízes, não significa viver nas mesmas situações de privação e de carência, Isso. né? Falta entender que honrar esse sistema, a melhor maneira, ou a maneira que cura, é tendo sucesso nisso, é Sim. suprindo as carências que o meu sistema tem, né? E que a hora que isso é compreendido, padrões são quebrados. E aí aqueles boletos que vêm na malinha quando a gente chega aqui, né, Silvana, eles são devolvidos para um sistema do qual ficou devendo, que Uhum. nós não estamos aqui a nível, né, dentro da visão sistêmica, para pagar os boletos dos outros. Nós estamos sim para honrar as nossas origens, Isso. né? Mas não para passar uma vida, uma existência pagando contas que foram feitas por nossos ancestrais, né? E a palavra que você fala é muito forte, né? Honrar as nossas origens e ir adiante, né? Isso é importante. Pois é. E aí ela vai, consegue romper esse padrão, consegue se fazer diferente. E nesse meio eu percebo a questão do pertencimento infantil. Eu só pertenço se eu ficar, né? E isso é uma coisa da criança, que realmente a criança, para pertencer, ela tem que estar ali, né? Mas quando adultece, quando você amadurece, o ir, o partir, não significa que você quebrou um pertencimento. Você não está fazendo um ato contra o pertencimento. Muito pelo contrário, o pertencimento ele se mantém no vínculo que você mantém com as suas origens, com a tua família, com as coisas que você tem lealdade. E que nós vimos lá no final do filme, né? A hora que
que o pai lá é eleito prefeito na festa, né? E que ela volta, né? E que volta e que todos festejam junto. Quer dizer, abriu-se um espaço para cada um construir a sua história. E, e olha o quanto essa saída dela desse sistema de uma maneira amorosa, de uma maneira onde ela foi atrás do espaço dela, fez com que esse sistema crescesse, fez com que esse sistema se tornasse mais rico. O pai assumindo essa liderança, o irmão realizando o sonho. Sim. E ela, você vê que é engraçado outra coisa. Fica muito claro para mim que a questão da liberdade não é só uma questão de ir, né, de partir. A liberdade tem muito mais com você ter a coragem de partir, sim, mas você poder honrar o teu espaço, poder honrar ali no caso, né, a sua voz, que a voz tem esse sentido figurativo, né? É uma coisa também que me ocorre numa associação, é que a questão da oralidade e a questão dos sinais, né? Como nós somos leigos nessa questão dos sinais, né, Silvana? Sim. Nós procuramos nos tornar especialistas em voz, em oralidade, e ficamos insensíveis para os sinais, né? Que não são os sinais dessa necessidade dessa família, mas são os sinais do nosso dia a dia, do nosso corpo, dos nossos sentimentos, né? De podermos olhar para isso e sustentar isso. Eu achei assim, longe da pretensão de interpretar esse filme, Sim. mas eu acho que é um material muito interessante para a gente analisar. E a outra coisa que me chama a atenção também é como é você viver, e vamos entrar num outro sentido aí, né? E não sentir o que está acontecendo ao teu redor, né? Como é viver e não ver o que está ao seu redor, né? Como é viver e não escutar isso? Como é viver e não ter um conteúdo para manifestar a sua voz, né? E assim, e como fazer isso? Se olharmos uma sociedade hoje, se olharmos ao redor dos nossos sistemas, quantas pessoas surdas, quantas pessoas mudas, quantas pessoas cegas, né, ou com pouca visão estão vivendo, né? E isso para mim é resultado de toda essa cultura que nós estamos vivendo, que foi construída até agora, e que me parece, e eu acho que sou bem otimista nisso, que está chegando um momento onde mais pessoas estão olhando para isso, mesmo que seja através de um desconforto existencial. Elas estão se sentindo agoniadas, elas estão se sentindo oprimidas, elas estão se sentindo desconfortável. E o meu convite, Silvana, é que essas pessoas não olhem isso como um momento de falta de recurso, como um momento de estrangulamento. Eu acho que não é isso. Eu acho que o momento é muito pródigo, é muito propício para que se nasçam outros modelos de existência, outros modelos de atuação profissional, outros modelos de relacionamento, né? Voltando àquela coisa, está me faltando algo, mas que eu possa olhar para esse vazio e preencher com o que realmente é importante, com o que realmente vai fazer diferença na minha vida, né? E então mais um bate-papo para vocês, né? Mais algumas coisas para se pensar, e fica aqui o nosso convite para esse grupo de imersão que vamos estar realizando e que com certeza vamos ver isso e muito mais, e você vai tirar muito proveito desse nosso encontro. Espero que esse bate-papo tenha sido agradável e te convidamos para estar conosco, nos mandando questionamento, nos mandando sugestões e principalmente estando conosco.